Olá! Neste vídeo você aprenderá o que é projeto, programa e portfólio. O relacionamento entre portfólio, programa e projeto é tal que um portfólio se refere a uma coleção de projetos, programas e subportfólios e operações gerenciadas, como um grupo para alcançar objetivos estratégicos. Os programas são agrupados em um portfólio e englobam subprogramas, projetos ou outros trabalhos que são gerenciados de forma coordenada para apoiar o portfólio. Os projetos individuais, que estão dentro ou fora do programa, são de qualquer forma considerados parte de um portfólio. Embora os projetos ou programas do portfólio possam ou não ser necessariamente interdependentes ou diretamente relacionados, eles estão ligados a um plano estratégico da organização, por meio do seu portfólio. As estratégias e prioridades organizacionais são vinculadas e possuem relação entre portfólio e programa, bem como entre o programa e o projeto individual. O planejamento organizacional impacta os projetos através da priorização de projetos baseados em riscos, financiamentos e outras considerações relevantes ao plano estratégico da organização. O planejamento organizacional pode orientar o gerenciamento dos recursos e dar suporte aos projetos, componentes com base na categoria de riscos, linhas específicas de negócios ou tipos gerais de projetos, como infraestrutura e melhoria de processos. Para entender o gerenciamento de portfólio, o gerenciamento de programa e o gerenciamento de projetos, é importante reconhecer as semelhanças e as diferenças entre essas disciplinas. Também é útil entender como eles se relacionam com o gerenciamento organizacional de projetos. O gerenciamento organizacional de projetos é uma estrutura de execução da estratégia corporativa que utiliza o gerenciamento de projetos, de programas e de portfólios, assim como outras práticas organizacionais que possibilitam a realização da estratégia organizacional de forma consistente e previsível, produzindo melhor desempenho, melhores resultados e uma vantagem competitiva sustentável. O gerenciamento de portfólios, gerenciamento de programas e gerenciamento de projetos estão alinhados ou são acionados por estratégias organizacionais. Por outro lado, o gerenciamento de portfólio, o gerenciamento de programa e o gerenciamento de projetos diferem na maneira que cada um contribui para o alcance das metas organizacionais. O gerenciamento de portfólio se alinha com as estratégias organizacionais, selecionando os programas ou projetos certos, priorizando o trabalho e proporcionando os recursos necessários. Enquanto o gerenciamento de programas harmoniza os componentes dos seus projetos e programas e controla interdependências a fim de obter os benefícios específicos. O gerenciamento de projetos desenvolve e implementa planos para o alcance do escopo específico que é motivado pelos objetivos do programa ou portfólio a que está sujeito e, em última instância, as estratégias organizacionais. O gerenciamento organizacional de projeto, GOP, promove a capacidade organizacional ligada aos princípios e práticas do gerenciamento de projeto, programa, portfólio e facilitadores organizacionais. Por exemplo, práticas estruturais, culturais, tecnológicas e de recursos humanos, para apoiar uma meta estratégica. Uma organização mede a sua capacidade e então planeja e implementa melhorias visando o alcance sistemático das melhores práticas. Orientação a projetos. Projeto é uma operação para realizar um conjunto de entregas, o escopo que atende aos objetivos do projeto, dentro dos padrões e requisitos da qualidade. A orientação a projetos descreve a forma da organização para gerir projetos e o desenvolvimento de competências em gerenciamento de projetos. A maneira como os projetos são geridos e as competências dos gerentes de projetos têm um impacto direto no sucesso dos projetos que diferem substancialmente das operações normais da organização. Para crescer, mudar e ser eficaz para competir no mercado, a organização adota, provavelmente, a gestão por projetos. Já suas operações são geridas com foco na eficiência. Características de um projeto. É um esforço em que recursos humanos e materiais são organizados de forma diferencial na organização,
para atender certo escopo de trabalho, de acordo com as especificações fornecidas, com restrições de custo, de tempo, seguindo um ciclo de vida padronizado, de forma a alcançar alterações benéficas definidas por objetivos qualitativos e quantitativos. Conjunto único de atividades coordenadas empregadas pela organização para atender objetivos específicos e com parâmetros definidos para as entregas. Possui atributos como inovação, complexidade, restrições legais, equipe interdisciplinar e trabalho compartilhado. Pode ser classificado de acordo com o tipo: investimento, P&D, organizacional, tecnologia da informação e comunicação, além de outros critérios como internos ou externos, regional, nacional e internacional. O gerenciamento de projeto. O gerenciamento de projeto abrange o planejamento da organização, monitoramento e controle de todos os aspectos do projeto, gerenciamento e liderança de todos os envolvidos para alcançar os objetivos do projeto, com segurança e de acordo com critérios de tempo, custo, escopo e qualidade. Compreende também todas as tarefas de coordenação e liderança, organização, técnica e mensurações. É crucial otimizar os parâmetros de tempo, custo e risco juntamente com outros requerimentos e organizar o projeto para tal. Chaves para o sucesso. Avaliar a necessidade da organização em executar o projeto. Considerar a organização e sua cultura e processos em relação aos projetos. Elaborar o caso de negócio para implantar uma orientação de projeto na organização. Mudar a organização e sua cultura e processos para gerenciar a mudança organizacional resultante. Monitorar progressos e aprender com cada projeto e aplicar o aprendizado em projetos futuros. Orientação a programas. Um programa é um conjunto de projetos relacionados e de alterações organizacionais e estruturadas para que se alcance determinado objetivo estratégico e sejam estes entregues os benefícios esperados pela organização. Este elemento de competência cobre a definição e os atributos dos programas, bem como o seu gerenciamento. A orientação a programas é a decisão de aplicar e gerenciar o conceito de programas e desenvolver as competências associadas. Os objetivos estratégicos de uma organização são alcançados através de programas e projetos. Portanto, o gerenciamento de programa é a ferramenta que a organização utiliza para implementar o plano estratégico. Um programa é uma série de esforços correlacionados, projetos e tarefas adicionais, que de forma conjunta alcançam certo número de objetivos dentro da organização estratégica. O programa identifica e gerencia as entregas dos benefícios esperados pela organização. A gestão por programas estabelece um framework para uma implementação de estratégias e iniciativas. Normalmente, as características dos programas incluem alguns projetos que são parte do programa não foram identificados ou planejados no começo do programa. Projetos que iniciam mais tarde dentro de um programa, dependendo do resultado de um projeto anterior. As datas finais são definidas como o momento que os benefícios realizados ou quando os compromissos em completar o objetivo e as realizações dos benefícios são passados para a organização. Os conteúdos estarão sujeitos a grandes variações. A necessidade de monitorar constantemente a relevância dos projetos pertencentes ao programa é uma relação de estratégia. Programa versus portfólio. O gerenciamento por programa é um instrumento para a implementação de alterações estratégicas. Já o gerenciamento de portfólio é voltado para alinhar o portfólio às estratégias organizacionais e responsável pela priorização dos projetos e programas. Gerenciamento e controle de programas. O gerenciamento e controle de programas requerem meios e recursos adicionais, tais como o controlador central do programa, o gerente de alterações, o diretor do programa ou dono patrocinador. Metodologia, técnicas, ferramentas e processos para o gerenciamento do programa. Gerente do programa. Escritório do programa.
Comitê de direcionamento do programa. Chaves para o sucesso. Listar e priorizar iniciativas de melhorias no negócio. Confirmar que existe um caso de negócio ao qual se aplica o gerenciamento de programa. Introduzir um sistema de pontuação, que servirá para quantificar os programas essenciais e seus benefícios. Alinhar os programas essenciais e seus benefícios com as estratégias globais da organização utilizando o sistema de pontuação. Rever os resultados a nível de gerenciamento apropriado. Decidir e comunicar. Mudar a cultura e os processos organizacionais, de forma coerente. Iniciar programas relevantes. Monitorar o progresso, aprender com cada programa e aplicar as lições em programas futuros. Orientação a portfólio. Um portfólio é um conjunto de projetos e/ou programas, não necessariamente relacionados, gerenciados conjuntamente para fins de controle, coordenação e otimização. As questões a nível de portfólio devem ser comunicadas e avaliadas pela alta gestão da organização. O gerenciamento de portfólio compreende a priorização de projetos e/ou programas na organização e na otimização da contribuição dos projetos como um todo para a estratégia organizacional. É uma função contínua semelhante ao gerenciamento funcional. Seu propósito é coordenar todos os projetos e programas em andamento para uma organização ou parte da mesma. A relevância de cada projeto e a alocação de recursos necessários escassos, bem como um relatório consolidado para a alta administração, é a base do gerenciamento de portfólio. Na perspectiva top-down, ele é o responsável pelo gerenciamento de processos de transformação das estratégias em projetos e/ou programas. O gerenciamento de portfólio é principalmente aplicado a grupos de projetos ou programas que, na lógica do negócio, podem ou não estar relacionados, mas compartilham recursos escassos. O gerente de portfólio é o responsável pela coordenação de todos os projetos possíveis e programas de uma organização, durante o processo de avaliação, seleção, monitoramento e controle, repriorização e encerramento. Já a divisão de um projeto complexo em subprojetos é uma atividade normal da gestão de projetos. O gerenciamento de portfólio desenvolve um conjunto balanceado de projetos e programas para uma organização, que deve ser entregue dentro do orçamento e das restrições de recurso. Através de um modelo de alinhamento e de seleção de projetos com as metas organizacionais. A organização deve desdobrar suas estratégias juntamente com a definição e manutenção dos indicadores-chave de desempenho, Key Performance, e seus pesos são associados para refletir a estratégia. Com base nesses indicadores, cada caso de negócio do projeto ou programa é avaliado e verificado, e sua relevância de continuidade também. Quando há alteração no contexto, os projetos são ajustados e alinhados. O controle do portfólio requer ferramentas adicionais, tais como os indicadores-chave e seu uso na adição de variáveis de peso de cada negócio do projeto, para assegurar que o projeto está alinhado com a estratégia do negócio. Outras ferramentas e mecanismos frequentes aplicados são Balanced Scorecard, padronização da apresentação de relatórios, relatório consolidado de portfólio para autogestão, um sumário executivo, sistema de informação à gestão integrada de projetos, escritório de gerenciamento de portfólio e o comitê de ajuste de prioridades. Chaves para o sucesso. Listar e priorizar programas e projetos alinhados com a estratégia e metas da organização. Alocar recursos ao portfólio, balancear oferta e demanda. Definir padrões de processos, ferramentas e formatos de relatório a serem utilizados em todos os programas e projetos do portfólio. Estabelecer funções de suporte. Monitorar e controlar continuamente os programas e projetos destes portfólios. Iniciar ações corretivas. Excluir projetos dos programas e dos portfólios quando deixarem de ser relevantes ou na mudança da estratégia de negócio. E assegurar que existem mecanismos de feedback para lições aprendidas. Selecionar e adicionar novos projetos aos programas de portfólio.